Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ler Miqueias, continuando aqui os capítulos 3 e 4, que nos dizem o seguinte: ameaça contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Né? Claro, tudo no sentido figurado, né, de que os líderes não cuidavam do povo, exploravam o povo, amavam aquilo que fazia mal para o povo e odiavam o bem. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Olha só, para as pessoas que dão alguma coisa para eles comerem, eles pregam a paz. Quando alguém não dá nada para eles comerem, eles apregoam guerra santa. O que Deus diz aqui para eles? Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e um monte do templo numa colina coberta de mato. Capítulo 4. O Monte do Senhor. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Essa expressão aqui, nos últimos dias, ela é muito comum na literatura profética, nessas partes que se referem à esperança futura, né? E aqui fala do monte do Senhor, o monte do templo do Senhor. Eu acredito que os hebreus sempre interpretaram isso aqui literalmente, acreditando que isso se realizaria de fato num monte físico. Eu tenho a impressão de que a realização dessa promessa se dá em Cristo, entendendo que Cristo é esse monte do templo do Senhor. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a divindade, a plenitude da divindade, como disse Paulo aos Colossenses. Quando fala aqui que ele se elevará sobre as colinas, é um simbolismo, né? Uma linguagem poética para se referir
a essa ascendência de Cristo sobre todos os poderosos, sobre todos os homens, né? E para ele afluirão os povos, que é justamente a, o fim último de todas, do propósito redentor de Deus é conduzir as pessoas a Cristo, seu Filho. Então, assim eu compreendo esse texto. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Se a gente entender literalmente essas profecias, a gente vai concluir equivocadamente, na minha visão, na visão dos teólogos reformados, que ainda resta um propósito de Deus para o Israel étnico. E tendo em vista toda a Escritura, não é isso que nós temos, né? Pelo contrário, a gente vê o Israel de Deus sendo aqueles que se unem a Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes em pensar que nós somos povo de Deus porque pertencemos à igreja, cremos em Jesus, mas também lá os israelitas que estão lá no Oriente Médio também são povo de Deus. Essa é uma visão muito comum, né? E aí as pessoas acreditam que realmente naquele monte que está lá, o Monte Sião, naquele monte, naquela terra, naquela geografia lá física, é onde o Senhor Jesus vai reinar e tudo mais, e aí vão em procissão, vão em caravanas com um objetivo espiritual. Uma coisa é você fazer por turismo, claro, uma terra importante, de um valor histórico imensurável, né? Mas atrelar aquela geografia ou aquele monte específico um valor sobrenatural, espiritual, isso não há respaldo bíblico para isso, né? Especialmente olhando para aquela palavra de Jesus para a mulher samaritana, quando disse que nem neste monte, ele disse, é chegado o tempo que nem nesse monte, no caso em Samaria, nem em Jerusalém, né, se adorará o Senhor, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a localização física não é relevante. Toda essa profecia aqui, que se refere a monte, por exemplo, eu acredito que aponta para Jesus Cristo. Ele é o monte mais alto de todos. Ele é o Sião. Jerusalém é a sua cidade. É o povo, é a sua igreja. Então, eu acredito que essa é a melhor interpretação. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá assim,
Virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes, a serem batidos na eira. Levante-se, comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia na tua presença, podendo ler e refletir na tua palavra. Te louvamos pelas promessas maravilhosas que o Senhor deu ao seu povo, promessas, ó Deus, que se cumprem em Jesus Cristo. A Ele afluirão os povos, a Ele nós nos dirigimos, nós buscamos como esperança para a nossa vida. Nele há segurança, as palavras dele nos guiam. Ó Deus, cumprem na nossa vida a tua vontade até o final, até o dia final, Senhor, quando muito desses mistérios será resolvido. Que o Senhor, ó Deus, nos mantenha firmes até lá. Abençoa cada um dos meus irmãos, a mim, as nossas famílias e igrejas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.